Estamos online. Boa noite. O Quarentena Live tem por objetivo utilizar do espaço virtual para tratar de temas do mundo real, neste período de isolamento social. O convidado de hoje é uma grande liderança política, é muito atuante em movimentos sociais, em conselhos municipais, e é da região Barreiro. E atualmente ele é presidente do Partido dos Trabalhadores da Regional Barreiro. Seja bem-vindo, Reginaldo Silva. Boa noite, Rodrigo. Prazer Boa estar noite. com você aqui no Quarentena. O prazer é todo nosso, Reginaldo. Reginaldo, o tema de hoje que a gente vai tratar aqui é ação social em tempos de pandemia. Reginaldo, fala pra gente como e quando surgiu o interesse pelos movimentos sociais. Rodrigo, boa noite também para quem está nos acompanhando na live. Importante esse espaço para a gente poder debater, para a gente trocar ideias, prosear, né, como dizemos aqui em Minas. Desde sempre, eu acho que eu tinha meus 14, 15 anos, eu me lembro que teve uma chuva forte em Belo Horizonte e a gente vendo televisão, a situação dos desabrigados, eu falei com a minha mãe, falei, olha, eu vou fazer uma ação aqui para poder a gente fazer aqui uma arrecadação de mantimentos para poder levar lá para o abrigo na época 1º de maio, lá no bairro 1º de maio. E comecei ali no bairro, na rua, quando nos deparamos, a sala de casa estava uma montanha de mantimentos, sabe? Então, de lá para cá, eu vi que essa posição de querer ajudar e servir ao próximo, ali eu estava iniciando esse trabalho de voluntariado, de militante social, que na época eu não sabia o que era, mas de lá para cá eu não parei e até hoje a gente está fazendo aí esse trabalho social em defesa da vida, esse trabalho que tanto nos engrandece, que é servir ao próximo. Muito interessante. Então, foi aquela coisa na prática mesmo que você descobriu essa, vamos dizer assim, essa vocação para estar ajudando as pessoas, né? Não só pequenos, você começa ajudando pequenos grupos, mas a coisa vai de certa forma, vai se expandindo, né? Exatamente. Reginaldo, a Igreja Católica, na década de 80, através das SEBs, as comunidades eclesiais de base, elas contribuíram muito para a formação e o crescimento do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, vários pensadores e intelectuais da esquerda, eles tiveram sua formação ligada à Igreja Católica. Atualmente, esse movimento neopentecostal, ele tem contribuído para o avanço da extrema-direita. É comum uma sociedade, após conquistar direitos, avançar em inclusão social, a elevação real da economia, uma radicalização quase que total da fome, aderir a partidos que pregam o Estado mínimo?
Isso aí hoje parece que inverteu os papéis, né? A gente vê aí essa relação aí das igrejas pentecostais com esses partidos de extrema direita, partidos esses que defendem o contrário da gente, que temos aí essa visão de esquerda, essa visão de, de realmente realizar esse trabalho social. E agora, nessa pandemia, mais do que nunca, está ficando evidente quem é que está do lado certo da história mais uma vez, né? Quem é que está colocando até em risco as suas próprias vidas, defendendo o trabalhador e a trabalhadora aí nos aglomerados e favelas de todo o país. Então, a gente vê várias ações sociais, e essas ações sociais, quem está puxando, quem está defendendo, quem está enfrentando a pandemia para poder defender a vida, são os militantes de esquerda. São os militantes que, de fato, sempre fizeram. E por algumas situações, como você próprio disse, desde a época da SEBS, teve algumas perdas, mas muitos desses ainda continuam ligados, inclusive, ao PT, fazendo esses trabalhos sociais, que a gente, inclusive, destaca aqui no próprio Barreiro, a comunidade de Cristo Redentor, que tem um trabalho brilhante, um trabalho de igreja viva, que é a igreja que Jesus pregou, que faz aí esse trabalho social em defesa dos seus irmãos. Então, a gente parece que está invertendo um pouco esse papel, de novo, reconquistando um espaço, mostrando para as pessoas que é essa militância que a gente defendeu sempre, defende. Tivemos alguns erros, mas tivemos mais acertos do que erros. É isso. Temos alguns participantes aqui já entrando, o pessoal dando boa noite. Keila Venades, Helena Venades e José Geraldo Rocha. A Vanderlúcia Venades também está aqui, inclusive manda um boa noite para a gente. O Henrique Lazzarotti, que é pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Ibirité. Um abraço, Henrique. Abraço, o José Venade. O José Venade, ele nos acompanha lá de Portugal, Reginaldo. Bacana, abraço. É um Venade que as redes sociais e a internet proporcionou a gente conhecer, porque, na verdade, ele é da parte da família dos Venades que não vieram para o Brasil, né? Teve aí a vinda do meu bisavô, do meu avô, e os parentes dele ficaram lá. Então, a gente acabou se encontrando através das redes sociais, e ele está sempre acompanhando a gente. Um abraço, primo, aí de Portugal, aí. O Henrique Lazzarotti, ele até fala, esse aí é sempre na luta. No caso, Reginaldo. Obrigado, o Binho Ricardo também acompanha a gente, um abraço. Professor Rubens Palhares, sempre presente nas lives, está acompanhando a gente hoje. O Cristiano dos Santos Salgueiro também está assistindo. A professora Geise Gabriela também, da ONG Serra Sempre Viva, está acompanhando a gente também. Realiza um trabalho bacana aqui no município, através das ONGs, né? Essa importância de estar defendendo o meio ambiente, né? O Melk Garcia, um abraço. A Sergiane Jesus, o Valdeci Tomás, o Julinho Duarte também nos acompanha, e a Eliana Gomes, ela fala, Reginaldo, como sempre, em luta em defesa dos sociais e direitos humanos. Bacana. Reginaldo, uma pergunta que não quer calar. Como você é presidente do Partido dos Trabalhadores da Regional Barreiro, você está mais por dentro do que eu, e eu quero saber. Como fica o Partido dos Trabalhadores nas eleições municipais de 2020? Ele irá lançar candidatura própria ou aceitaria compor chapa com outro partido, abrindo mão da cabeça de chapa? Eu sei que não teve a convenção ainda, mas você pode adiantar para a gente? Bom, nós temos aí uma situação, Rodrigo, diferenciada, né? PT Barreiro, eu vou falar aqui muito em nome do Reginaldo Silva, militante, né, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Eu acredito que nós temos uma oportunidade única de fazer um trabalho aí para uma construção de uma frente de esquerda ampla que faria todo o enfrentamento à gestão que aí está.
A gestão, a gente sabe, é uma gestão que está muito bem aí aprovada pela população, mas também temos algumas mazelas que precisam ser apontadas num debate qualificado, num debate respeitoso, que mostre os problemas da cidade. Principalmente quando se vai para as periferias de Belo Horizonte, nós temos muitos problemas que, às vezes, o olhar da prefeitura não é o mesmo para a região Centro-Sul, não é o mesmo para a região da Pampulha, né? Então, a gente precisa fazer com que esse debate possa chegar em todas as regionais da cidade. Por isso, eu sou a favor, isso é o Reginaldo Silva, não é o presidente que está falando em nome de toda a militância do PT Barreiro, que essa construção da frente de esquerda fosse construída. Nós temos oito pré-candidatos inscritos, como pré-candidatos a prefeitura de Belo Horizonte, né? Então, a gente está tentando ver se conseguimos aí um consenso. Não está fácil, né? Tem pessoas que querem a candidatura própria a todo custo, sem conversar com os outros partidos aliados de esquerda, e tem outros que querem defender. Na verdade, mais o companheiro Rogério Correia, que está nessa luta aí de fazer esse debate amplo com os partidos aliados. E um outro grupo querendo mais que o PT encabece a chapa, que seja chapa pura, enfim. Outras cidades, grandes cidades, estão tentando fazer isso e estão cometendo um grande equívoco, né? Como São Paulo, como Rio de Janeiro e outras cidades grandes aí. Porto Alegre deu um passo à frente. Porto Alegre, o PT está na vice da Manuela Dávila, que é do PCdoB. Então, é um momento, o próprio presidente Lula está pregando muito isso, que o PT tem que lançar candidatos em todas as cidades, fazer candidaturas próprias em várias cidades, mas também nós temos que pensar o seguinte: nós não podemos ficar pensando na eleição da vitória pela vitória. Vários partidos aliados foram grandes companheiros em várias situações nos 16 anos que o PT governou o país. Então a gente tem que ver o seguinte: é o momento do PT, se não é, ter a humildade de rever com outros partidos aliados, seja o PCdoB, PSOL, para que a gente possa não só ganhar, mas fazer um bom debate, conquistar essa militância e fazer com que os partidos de esquerda se organizem de fato, porque a conjuntura hoje é outra, mudou. O nosso inimigo ele é muito maior do que a gente imagina. Nós estamos vendo aí o que a saúde está passando, o que a educação está passando e o que o país está passando com esse desgoverno que está aí. Então, o momento é de reconstruir, de fazer com que essas eleições de 2020 ela possa ser um recomeço, um reencontro para a esquerda, para se organizar para 2022. Então, eu penso que a frente de esquerda, seja em BH ou qualquer outro município, seria, de fato, um recomeço para a gente fazer essa reconstrução de aliança da esquerda no Brasil. Seria muito interessante, né, Reginaldo, se isso acontecesse, que seria... A gente está precisando disso, essa união da esquerda, né, trabalhar, nem que seja um nome, né? Fico feliz de saber que o deputado federal Rogério Correia tá aceitando e predisposto a lutar por isso, né? Rogério que enfrenta, a gente vê a maneira que ele é ostensiva contra o avanço aí do fascismo, que insiste, né, em atrapalhar o processo democrático. A gente pode acompanhar ele, mesmo que agora por vias remotas, a gente vê ele, o embate dele que ele trava, né, essa questão de barrar o fascismo, né, eu acho muito interessante o posicionamento dele como parlamentar. Rômulo Venades acabou de entrar aqui e mandou um boa noite, companheiros. Boa noite, Reginaldo, companheiro de luta. O vereador Daniel Sérgio de Birité também está acompanhando a gente aqui pela live. O pessoal, se quiser mandar perguntas, pode mandar perguntas para cá, que eu redireciono aqui ao companheiro Reginaldo Silva aqui. Reginaldo, com a pandemia, várias empresas aderiram a ações sociais. Algumas doam alimentos, roupas para a população carente. Outras doam dinheiro para a compra de equipamentos médicos. O capital está contribuindo para o social. O mundo pós-Covid, ele será um mundo mais humanizado
ou o mercado voltará a ser cruel? Bom, Rodrigo, a gente espera que o capital reveja os seus conceitos, porque com essa pandemia, na verdade, valorizou muito o trabalhador, né? O trabalhador aí, as, as empresas, o capital viu que sem ele, de fato, o grande quebra, né? Os empresários quebram. Então, os empresários sentiram falta da mão de obra, do trabalhador, e a gente espera que pós-pandemia não seja apenas um trabalho de doar, né? Porque a gente sabe que tem muitas empresas que têm essa visão social, que tem uma atuação há mais tempo. Eu mesmo já trabalhei em empresa privada que tinha essa visão social, um trabalho muito bacana. Então, a gente sabe que o terceiro setor é muito forte no Brasil. Muitas empresas sérias, mas também tem aqueles que, infelizmente, fazem o trabalho só para poder ter alguns benefícios próprios. Mas eu acredito que pós-pandemia essa visão vai mudar. O trabalhador ele também ele se valorizou, ele viu que o capital é cruel e que muitas das vezes, quando o patrão chama ele para trabalhar, o patrão está simplesmente preocupado com ele, não preocupou com o trabalhador, não preocupou com a vida dele, com a vida dos seus, e isso ficou muito evidente. Então, principalmente agora com a flexibilização, a gente viu que muitas pessoas não estão respeitando, não estão valorizando, e a gente está vendo o pico que está chegando aí, esse descontrole total. Então, eu acredito que pós-pandemia muita coisa há de mudar, sim. Queira Deus que sim. Um abraço aqui para o Dilson, que está nos acompanhando, o companheiro Tranquilo. Dilson. Hoje o companheiro Dilson vai ter uma live também lá no canal dele do Instagram. Então, o pessoal entra lá, Dilson José, assim que acabar o quarentena, o Dilson vai estar entrando com uma live lá, muito, muito interessante. As lives do Dilson têm sido muito interessantes, muito bacana para a gente estar acompanhando, para estar aprendendo mais, né? Exatamente. Ele manda uma boa noite para a gente aqui. Boa noite, Rodrigo e Reginaldo. Boa noite, Dilson. Boa live para você, irmã Solange. Logo mais, eu vou estar acompanhando também. A empreiteira Pirâmide de Gizé também está mandando uma boa noite aqui, é um companheiro amigo meu do Facebook, abração aí. O senhor Aguinaldo Samarino está acompanhando. O Rômulo manda uma pergunta, deixa eu ver aqui. Não, o Rômulo fala o seguinte: o consenso é a melhor saída para a construção de uma frente de esquerda e democrática, e deveria ser uma tendência nos municípios para fortalecer a esquerda e os avanços sociais. Reginaldo está certíssimo em suas colocações. Obrigado, Rômulo. Rômulo também é um grande companheiro, que eu tenho ótima referência dele aí. É um camarada que eu respeito muito. É isso aí. Conheço ele há bastante tempo já. Sei disso. Grande Rômulo. Isso aí. Tem o amigo da empreiteira Pirâmide aqui, ele faz uma pergunta, ele pergunta, o que você acha dos pequenos lojistas nesse caso, nesse período de pandemia, Reginaldo? Olha, Rodrigo, eu até tive uma pergunta um dia desse com um amigo lá de Sete Lagoas. Ele trabalha numa empresa multinacional e ele tem uma empresa também. Ele falou: Reginaldo, a gente não está recebendo nada, muito menos orientação do governo federal. E perguntando à assessoria lá do deputado Rogério Correia, falaram: Reginaldo, o que tem, eles não informam, não repassam. Então, enfim, resumindo, o governo federal está fazendo tudo para dificultar a vida do pequeno, do médio e do grande empresário. Então, em relação a essa visão para ajudar a economia, para poder dar um apoio, principalmente ao pequeno empresário, está toda a burocracia possível. Eu penso que a gente vai ter aí um grande problema, né, na economia do Brasil pós-pandemia, já está tendo, né? Muitas empresas fechando, a gente vê isso com muita tristeza, porque a gente não tem, de fato, um governo que faz com que não só os empresários, pequenos empresários, com que a população se sinta segura. A gente não vê o governo atuando, a gente vê um governo brincando com uma situação tão séria. Ele não tem nenhuma interação com os prefeitos, com os governadores. A impressão que passa é que cada um está fazendo o que tem que fazer, do jeito que dá para fazer,
e a gente vê o governo federal sem ministério, sem o ministro da Saúde, numa situação tão crítica. Então, assim, parece que o Brasil está à deriva, está sem ali o seu comandante para dar o norte, e cada um está fazendo o seu papel. Aí fica naquela situação, prefeito e governadores flexibilizam, voltam atrás, os números aumentando, a gente está vendo aqui em Minas também que não é diferente, o governo Zema que deu aquela ideia ridícula que o vírus tinha que viajar, e o vírus está viajando, está matando, e a gente está vendo o nosso estado aí a cada dia, com o número de mortes só aumentando, Belo Horizonte só aumentando, os leitos já ficando já no seu limite. Então, o que aqui, como não tem teste e não estava testando, a gente achava uma ilusão que aqui estava tudo tranquilo, a gente já está vendo que infelizmente não está. Então, essa comparação aí com o pequeno empresário e com a população, eu vejo que está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo, infelizmente, numa insegurança muito grande, e a gente já não sabe mais o que fazer, né? E a gente fica só esperando que algo vai acontecer e nunca acontece. Então, a gente vê aí muitas pessoas, muitos movimentos, muitas entidades ajudando o próximo, porque a gente não tem esse apoio, essa segurança dos governos que aí estão, infelizmente. A questão do presidente, inclusive a próxima pergunta que eu vou dirigir é voltada nessa questão. Eu escuto muito de pessoas que votaram no atual presidente falarem assim, mas vocês parece que não torcem pelo país, pela melhoria do país, mas é aquela coisa, torcer a gente torce, mas como acreditar num presidente que no meio de uma pandemia troca de ministro da saúde, né? E o ministro da saúde que entra não tem voz, não tem vez, não tem espaço e se sente obrigado a sair. É uma situação complicada, não é nem a questão da gente acreditar, não, é ele passar essa credibilidade para que a gente possa acreditar nele. Antes de eu passar para a pergunta, eu vou ler uma pergunta do Dilson aqui, que eu até coloquei em evidência na tela. Ele coloca, Reginaldo, qual a principal função dos partidos progressistas no Brasil, principalmente o PT? Bom, eu acredito que o partido ele tem essa função de fazer esse trabalho social nas bases, né? Por exemplo, hoje eu estou presidente do PT Barreiro e quando assumi, Rodrigo, eu deixei bem claro que a gestão seria uma gestão coletiva. Eu venho antes de ser militante partidário, eu sou um militante social. Nos mandatos que trabalhei, eu tive esse apoio e esse incentivo para que esse trabalho de militante social a gente colocasse em prática também. Então, antes de ser um assessor, eu sempre digo com quem eu trabalhei que eu sou um militante social e sempre respeitar essa minha posição. Então, foi assim no mandato da companheira Neila Batista, na Câmara Municipal, no mandato do companheiro Padre João, o deputado federal, nos mandatos do deputado Rogério Correia e agora, atualmente, no mandato da companheira Beatriz Cerqueira. Então, eu tenho total liberdade para fazer esse trabalho. E o partido, eu penso que o partido ele tem que fazer esse trabalho na sua base. Então, fazer reuniões periódicas, fazer essa movimentação de mulheres, jovens, negros, LGBTs. O que você colocou no início da nossa conversa, o trabalho da igreja, do SEBS, hoje eu tenho essa parceria com o companheiro Dilson aí, na paróquia Cristo Redentor, com o Frei Eustáquio, com o Frei Dionísio, porque eu acredito que o partido ele tem que estar aliado com os conselhos de saúde, de assistência, enfim. Nós tínhamos antes os militantes do PT envolvidos nesses conselhos, nessas atividades. E com o tempo eles foram saindo. As pessoas sempre nos viram nas bases como militantes sociais e não apenas como militantes partidários. E isso inverteu. Não sei por quê. Quando você falava de orçamento participativo com força, você via a cara do PT. Quando você falava em SEBS, você via a cara do PT. Por que não vê mais hoje? A militância ela distanciou da base, principalmente por esses meios aí. Eu fui presidente aqui da Comissão Local de Saúde do Bom Sucesso, fiz um bom trabalho, cheguei a quase presidente do distrito, do CODISAB, do Conselho de Saúde do Barreiro. Então, são os passos, os caminhos que você tem que galgar para chegar e fazer a construção.
E quando eu cheguei no Distrito de Saúde, o pessoal falou, não voto nele porque ele é do PT, o PT não pode voltar para o Conselho, o PT não... Então, quer dizer, eles fazem uma visão partidária, mas quando conhece a pessoa, eles veem que não é nada daquilo que imaginavam. Então, às vezes, as pessoas julgam sem conhecer. E quando eu fiquei muito tempo à frente do Conselho de Saúde do Barreiro, eles viram que, através do Reginaldo, o PT tem essa ligação social, essa ligação com a comunidade. Então, assim, é isso. Então, falta um pouco isso. Muitas das vezes, os mandatos têm assessorias que distanciam da base. Eu penso que os mandatos precisam de fazer esse trabalho com seus assessores para que eles possam aproximar dessa base novamente. Porque quando a pessoa vê um assessor, ele está vendo ali o parlamentar. E hoje, infelizmente, o PT ele virou um partido, se eu não me engano, até o Rudá que falou isso, de mandatos, né, de apenas eleições. Não, nós estamos aí numa pandemia na rua, seja aqui no Barreiro, através do Barreirão Sem Covid, que vários coletivos se uniram para fazer esse trabalho social, no Barreiro que temos, Barreiro que queremos, na região oeste, a galera da Frente de Resistência Oeste está lá, militantes do PT, na Centro-Sul, a companheira Ercília, presidenta do PT Centro-Sul, ela faz mais de 1.000 marmitas para entregar praticamente diariamente para a galera ali que fica na área central. Então, essa galera é a galera do PT, é o PT que está na rua, é a galera de esquerda que está na rua. Então, é isso que precisa ser retomado. O papel partidário ele é muito importante, mas ele tem que ser aliado também ao trabalho social, à militância social, para que não fique aquela coisa engessada de mandatos, uma coisa muito distante da comunidade. E a gente está reabrindo, através da pandemia, esse diálogo de novo com a base está vendo quem é que está na rua, quem é que está ajudando, e é a militância de esquerda, seja do PT, do PSOL, do PCdoB, é essa galera que está botando a cara na rua, enfrentando a pandemia e defendendo a vida. Esse papo de crise de esquerda principalmente a gente ouve muito isso de pessoas da direita, né? É porque eles querem desqualificar o trabalho que ao longo dos anos a esquerda fez, que a esquerda participou, né? E a esquerda ela continua viva, né? Às vezes você tem esses problemas estruturais dos partidos aí, mas temos que separar os partidos políticos da esquerda em si. A esquerda é muito mais do que siglas, né? E legendas, né? Reginaldo, o que dizer de um presidente que pede no meio da pandemia para os brasileiros entrarem nos hospitais e filmarem a real situação? Esse mesmo governo, ele propõe uma ajuda emergencial inicialmente de R$ 200. Vale lembrar que o valor de R$ 600 foi mérito da Câmara dos Deputados. O que esperar desse governo ainda? A resposta está aqui, Rodrigo. Bom, Rodrigo, o governo, ele não governa. Ele não governa, né? Então, quando você citou aí atrás aí falando de confiar, de torcer, não tem como torcer, não tem como confiar e muito menos acreditar. O governo ele já mostrou que ele é incompetente, ele mostrou que ele não tem equipe e que simplesmente está lá brincando com o país, com a nação. Quando fez viagens internacionais aí, foi vexames, sabe, vergonha, a gente virou chacota internacional. O antipetismo colocou esse camarada que está no governo. E hoje, como você mesmo disse, muitos já entenderam que erraram, já estão reconhecendo que erraram. Quando o Lula fez um comentário infeliz, ele até se desculpou que precisava de uma pandemia para mostrar quem ele era, só que a fala do Lula, eles colocaram só uma parte. O Lula colocou o seguinte, que a pandemia chegou, mostrou a importância do Estado, mostrou a importância e a grandeza do SUS e mostrou a pequenez desse camarada que está na presidência da República. Porque, infelizmente, ele está mostrando, ele teve toda uma possibilidade de fazer o diferencial
ele não teve unanimidade, porque não foi uma votação expressiva que colocou ele lá, né? Foi, de fato, está comprovado, já está tendo até a CPI da fake news, que através de fake news ele foi eleito e não consegue governar. Ele não governa. Então, são gestos de... Parece que, assim, parece que é um síndico, né? E governa muito mal. Os gestos que ele faz a cada semana, ele deixa toda a população estarrecida. Ele vai em manifestação, ele promove manifestação. Então, agora, como os seus aliados estão sendo presos, processados, ele viu que, de fato, a Justiça, o STF, está comprando essa briga e precisava, já passava da hora, né? A gente não pode ter um irresponsável fazendo tudo que ele está fazendo sem que nada chegasse a ele. Então, agora os médicos fizeram um manifesto em relação a esse pedido, essa loucura que ele fez de pedir seus militantes para invadir hospitais. Enfim, ele quer comprovar a todo preço que a pandemia não está matando. Ele quer comprovar a todo preço que isso parece que é uma coisa da esquerda, que é uma coisa dos comunistas, como eles dizem. Então, a gente está vendo que, devido a essas situações, ele trouxe para as ruas, mesmo numa pandemia, uma parte aí da galera que não assim, vamos dizer que é de esquerda. Essa galera, a torcida organizada que tomou a frente desses movimentos aí, estão contra o governo dele. Eles se viram obrigados a ir para a rua para barrar os fascistas que defendem esse governo e também serem contrários ao governo dele. Então, quer dizer, até isso ele provocou. E a questão do auxílio emergencial, nem isso ele teve competência para administrar. Foi através da bancada de esquerda que bateu o pé, brigou e aprovou os R$ 600, que ele já está lá brigando para reduzir. Então, quer dizer, é um governo antipovo, não defende os mais pobres, não está preocupado com os mais pobres, e a gente vê isso com muita preocupação. Né? Um ministro da Economia que só fala em cortes, agora a onda é privatizar, enfim. Nós sabíamos que tudo isso estava colocado. Ele, na verdade, Rodrigo, ele não prometeu nada para ninguém. Ele não foi em nenhum debate, ele não participou de nenhuma entrevista para poder falar suas propostas de fato. Ele só vendeu a ideia que ele iria acabar com a corrupção. Mas acabar com a corrupção como? Se a própria família dele está atolada em denúncias, em comprovações, né? Em situações aí que de fato terão que se explicar. Rachadinha, Queiroz, esposa do Queiroz, enfim. É isso que está colocado. Este é o desgoverno que aí está. Denúncias em cima de denúncias e agora cada vez mais isolado. Situação caótica. O Henrique Lazzarotti, ele mandou uma pergunta aqui, pergunta muito interessante. Só que antes eu vou ler uma pergunta do empreiteira Pirâmide de Gizé, que ele não ficou, segundo ele, não ficou muito esclarecido a pergunta dele. Aí ele fala o seguinte: desculpa se fiz a pergunta de maneira desclarecida, vou tentar ser mais claro. Aí ele coloca: senhor Reginaldo, boa noite. Como presidente de um polo importante da metrópole, e eu como eleitor e muitos outros, gostaríamos de ouvir do senhor se o partido tem um plano pós-pandemia para resgatar a dignidade de todos da região. Bom, na verdade, hoje nós não estamos no governo, né? O PT hoje não governa a cidade, o PT não governa o Estado, o PT não governa o Brasil. Quando estávamos no poder, a visão do social era outra. Né? O PT, eu posso dizer pelo que já fizemos, o PT ele acabou com a miséria no Brasil, erradicou a fome no Brasil. O PT ele fez várias frentes aí em relação a universidades, deu oportunidades para que o pobre, para que o negro estivesse na faculdade. O PT ele fez com que a minoria fosse enxergada e respeitada nesse Brasil. Então, quando estávamos no governo, nós tivemos todos esses avanços, que, infelizmente, os governos atuais, tanto o governo federal quanto o governo do Estado,
eles vêm fazendo retiradas de direitos. Retiradas de direitos. Ficou bem claro agora com o ministro da Educação que fugiu para os Estados Unidos com um visto como ministro, e logo depois que ele chegou lá, ele foi demitido, ele deixou na saída um decreto aí retirando direitos de negros, índios. Então, quer dizer, você vê que até a cartada final que voltou atrás, a justiça derrubou, mas você vê que o tempo todo é numa linha contra direitos. Então, eu penso que se fosse o PT no governo, ele ia manter esse auxílio emergencial, porque o governo ele existe para cuidar das pessoas. Porque quando é para dar dinheiro para banco, eles se organizam e fazem as coisas acontecerem na hora. E esse auxílio emergencial, ele demorou, ele fez com que as pessoas mais humildes do Brasil passassem por situações de constrangimento nas filas das caixas, quilométricas, debaixo de sol, debaixo de chuva. Teve uma cena em Pernambuco, as pessoas na fila da caixa, dentro de enxurrada. Agora, depois da segunda parcela, que a coisa começou a caminhar. Então, você vê que é um despreparo, é incompetência. Então, eu não posso falar o que o PT vai fazer pós-pandemia. Nós temos uma visão de que é isso, manter aí o auxílio emergencial, manter ajuda aos pequenos empresários que estão fechando suas portas. Nós, principalmente aqui do Barreiro, o que a gente pode fazer, enquanto PT Barreiro, enquanto movimentos sociais, é levar um pouco de solidariedade e dignidade às famílias que estão precisando. Porque, infelizmente, Rodrigo e demais que estão nos acompanhando, quando a gente visita algum aglomerado, a gente percebe que muitas famílias não teve acesso ao auxílio emergencial. Nós temos muitos que vieram do Jequitinhonha, do Nordeste, do Norte de Minas, que não tiveram acesso a esse auxílio. Eu vou citar aqui uma ocupação que temos aqui, beira-linha, no Olhos d'Água, Pilar, aqui, próximo ao anel rodoviário. Quando você chega com 30 cestas, aparece 100 pessoas. E lá é um caso desses, que as pessoas não têm título, as pessoas vieram de fora. Essas pessoas não receberam nada da prefeitura, não receberam nada do governo do estado, nada do governo federal. E isso é só um exemplo que ainda há várias e várias situações como essas por BH, por Minas e o Brasil. Então, ainda, diante da pandemia, nós temos muita gente ainda precisando de ajuda. Então, quando a gente leva uma cesta, uma máscara, não é um assistencialismo. A gente está levando a dignidade. É o momento de cuidar do outro. E quem está cuidando do outro é essa galera que está na rua. É a militância, é os movimentos sociais, o MST levando alimentos, o que produz no campo está trazendo para chegar na mesa das pessoas. São os vagabundos, entre aspas, que muitos diziam, gritavam que eram vagabundos, são esses vagabundos que estão cuidando do povo, nesse momento tão difícil. E uma coisa é certa, quem tem fome tem pressa. Exatamente. Vou passar para a pergunta do Reginaldo, do Henrique. Até coloquei ela na tela aí em evidência. Ele fala o seguinte, Reginaldo, só um momento. Ele fala o seguinte, Reginaldo, você conhece bem os municípios da região metropolitana. Por qual motivo, quando se trata de BH, há um engajamento maior dos partidos de esquerda na construção de alianças e frentes do que cidades médias e pequenas? Vi com bons olhos o fato do PT compor como vice a chapa encabeçada pelo PCdoB em Ribeirão das Neves, mas infelizmente na grande maioria dessas cidades as alianças são feitas de forma totalmente aleatórias. Muitas das vezes, esquerda e direita no mesmo barco. Como você vê essa questão? Você quer que eu coloque a pergunta na tela de novo? Não, entendi, compreendi. O Henrique é um grande companheiro de Birité aí, que nós já travamos muitas lutas aí, em defesa do meio ambiente, em defesa da vida em Sarzedo e Birité. Bom, Henrique, eu penso o seguinte, não é uma construção fácil.
A esquerda, ela também não está preparada para fazer essa construção. Não é tão simples. Infelizmente, as vaidades ainda imperam em alguns partidos. A gente sabe disso. Nós, aqui em Belo Horizonte, estamos conversando e dialogando com os partidos aliados aí há mais de um ano. E para muitos dentro do PT, isso parece que surgiu agora, semana passada. E não é. Então, essa construção ela leva tempo. Ribeirão das Neves, eu também ouvi falar dessa aliança lá. É isso, eu não sei que tempo que eles estão conversando lá, mas requer tempo, requer construção, e muitas das vezes, até nós mesmos do PT, não fazemos isso. A gente não procura os outros partidos fora o período eleitoral. Isso é um erro. Nós temos que fazer essas construções, temos que fazer ações coletivas o tempo todo. E isso eu te dou um exemplo, por exemplo, às vezes o próprio parlamentar, ele vê o outro colega parlamentar do mesmo partido como inimigo e não como aliado. E isso tem que acabar. Eu sou do PT, eu tenho que fazer o reconhecimento do trabalho dos companheiros do PCdoB, do PSOL, sabe, do PSB, de alguns da rede que também vêm caminhando com a gente. Enfim, isso não acontece, a gente não vê. Parece que eu vejo o outro aliado como inimigo. Então, por exemplo, Ibirité, Sarzedo, Mário Campos, Brumadinho, eu acho que a região aí já passou da hora de tentar fazer essa construção. São cidades muito próximas, que a cada período eleitoral a gente sempre vê essa dificuldade em fazer até mesmo o trabalho do próprio partido, que dirá uma construção da esquerda. Então, eu acho que está muito em cima do processo agora, mas é sempre bom iniciar essas conversas. Aqui em BH, nós já fazemos esse trabalho há mais de um ano, temos essa dificuldade... Pessoal, desculpa, deu uma quedinha aí de sinal de internet, deu uma pane tanto quanto no meu computador, quanto... Deu uma pane aí, a gente está voltando, está restabelecendo o sinal. Ah, tá. Não, eu estava falando, Rodrigo, na pergunta do Henrique, que, por exemplo, sim, as cidades aí, Birité, Sarzedo, Mário Campos, Brumadinho, até para ter a própria candidatura própria sempre foi muito difícil. Então, eu penso o seguinte, temos que pensar em ampliar, em conversar. Nós aqui do Barreiro, quando fazemos reuniões de partido e organizações, movimentos sociais, a gente convida o PSOL, a gente convida o PCdoB. A gente tem sempre esse diálogo aberto. O próprio Guima, que é o presidente do PT, falou isso. O Barreiro está à frente do tempo dele. Porque eu vou em reuniões lá, participo, está lá PSOL, PCdoB, e é isso. A gente não pode tratar o partido aliado como inimigo. Eu tenho que ver com bons olhos o trabalho da Áurea Carolina, do Gilson Reis, da André de Jesus, de todos os companheiros do PT, e às vezes dentro do próprio partido, eu vejo o outro como inimigo. Eu vou lá na página do deputado André Quintão, eu vou, sabe? Eu vejo, enfim, do Marquinhos, do Cristiano. Eu penso que a gente tem que começar a ampliar os olhares. Eu não posso ver o outro como inimigo, principalmente do outro partido. Nós estamos em tempo de construção e ampliação. Se a gente ficar brigando entre a gente corre um sério risco de, a cada eleição, o partido sair menor do que entra. Então, Henrique, eu vejo que, se não for desta vez, é começar a fazer essa construção, mesmo com dificuldades, mas fazer essa construção com os partidos aliados, que é urgente e é para a sobrevivência da esquerda mesmo. Porque a direita, ela só pensa em eleição, ela se organiza, ela banca os candidatos dela e ela vem forte para esse processo, para fortalecer ainda mais em 2022. Reginaldo, você participou de Conselho de Saúde, tem uma história nessa área. Pela sua experiência, você sabe nos informar se o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte foi procurado, participou da aprovação dos gastos públicos relacionados com as medidas de prevenção da Covid-19?
Bom, Rodrigo, na gestão que eu participei aqui, a gente sempre tinha esse link direto com o Conselho Municipal, quando o companheiro Bruno Pedralva era o presidente municipal, né? Então, a gente tinha essa atuação muito forte. Hoje, o presidente do Conselho é o Vitor Campos, que nós ajudamos a elegê-lo como presidente. Hoje, a presidenta do Conselho Municipal é a Carla Anunciata. Eu vejo ela com um trabalho muito intenso, cobrando muito da Secretaria Municipal de Saúde, e vejo que ela acompanha, sim, esse trabalho diário da Prefeitura. Eu só acho que esse fórum que foi formado pela Prefeitura, ele poderia ser um fórum mais amplo, com a participação da sociedade civil. Porque hoje, eu até cobro muito aqui, tanto do distrito quanto do conselho, que os conselheiros estão muito sem informações. As coisas não chegam na ponta como deveria ser. Porque são as comissões locais de saúde que fazem o diálogo direto com a comunidade. Mesmo que ela não vá até o posto de saúde, mas ela tem ligação com o gerente, ela passa informação para os vizinhos, para a comunidade, enfim. Se a gente não tem essas informações da prefeitura, que foi um fórum muito técnico, de fato fazendo um bom trabalho, mas muito técnico, eu acho que faltou essa interação para que essas informações chegassem de fato à base. Eu já ouvi dizer que eles não querem passar muitas informações para que a população também não crie esse pânico, não fique toda muito preocupada com os informes em relação a isso. Mas eu acho que quanto mais bem informada, a gente evita toda essa movimentação que está tendo na cidade, principalmente nas comunidades mais carentes, que me preocupa muito. Várias reportagens já evidenciam Brasil afora a farra dos gastos públicos relacionados com a Covid. O estado do Rio de Janeiro é exemplo disso. O governador Witzel corre risco de um processo de impeachment, devido a gastos nesse sentido. Os conselhos municipais de saúde têm autoridade para barrar gasto excedente proposto pelo executivo no combate das pandemias? Sim, o conselho ele é deliberativo, e quando ele percebe algo que está passando ali do limite, vamos dizer assim, ele tem total poder. Nós fizemos várias intervenções, quando estava no conselho aqui do Barreiro, no Hospital do Barreiro, que ele é público PPP, foram várias reuniões, foram vários debates, tanto na época com o prefeito Márcio Lacerda, essa obra foi embargada por várias vezes, com a atuação que teve o conselho aqui do Barreiro. A gente discordou de várias situações aqui. Abriu o hospital com pequeno funcionamento e falando que estava funcionando plenamente. Então, assim, a gente foi uma pedra no sapato do prefeito Lacerda com esse hospital metropolitano Dr. Sérgio de Castro. E hoje, eu vejo, como eu falei, que os conselhos não tendo esse conhecimento a fundo desse fórum, é um problema que a gente não fica a par da situação real. Mas quando os prefeitos e governadores criam um plano de emergência, é onde abre o caminho para a coisa errada. Porque ele vai comprar sem licitação, ele vai comprar da empresa que é amigo, que beneficia, enfim. O estado do Rio de Janeiro é um exemplo disso hoje. E nós teremos muitos outros casos daqui para frente. Infelizmente, interior afora ali, está sendo uma farra nessa pandemia para se fazer coisas erradas. Eu espero que os conselhos, o Ministério Público, a Defensoria Pública, possa ficar de olho, estão de olho, acompanhando e possam denunciar e fazer com que esses prefeitos e governadores sejam, de fato, punidos, porque pegar dinheiro público numa pandemia, numa situação como essa, que o papel dele era defender a vida, defender o cidadão, ele está preocupado em defender o seu bolso e os seus, essas pessoas merecem, de fato, pagar muito caro e que todo centavo por centavo seja devolvido para o município e para o Estado.
A gente não precisa ir muito longe, não. O Expo Minas mesmo é uma coisa, é um absurdo. Um hospital daquele tamanho de campanha, do jeito que foi construído, e pelo que mostra nas reportagens, pelo menos, que nesse período a gente, pelo menos eu, só tenho acesso à informação, internet e televisão. Parece que não tem um leito com respirador lá. A pandemia avançando do jeito que está, o hospital ainda não foi aberto, né, do Expo Minas, e sem nenhum respirador. Brincadeira, gastar um absurdo do jeito que gastou para não colocar nenhum respirador lá. Eu que sou leigo no assunto, fiquei abismado. Imagina quem está ali na luta, o médico, a pessoa que participa de um conselho municipal de saúde. Uma coisa absurda, uma coisa absurda. Não é só o respirador, né, Rodrigo? É todo o corpo técnico também que tem que ter o hospital. Hoje, prefeito, Exatamente. construir o hospital é fácil. O difícil é contratar médicos, enfermeiros, funcionários, que é isso que é o pesado, insumos. Então, o que foi feito ali para mim, no meu modo de vista, no Expo Minas, foi uma grande propaganda, um grande marketing para mostrar que Minas deu aquele salto que, na verdade, hoje, os leitos, nós estamos quase 80% ou mais, a cada dia sobe mais, e não tem condições sequer de utilizar o hospital. As cidades da região metropolitana não têm condições de fazer o atendimento, vão mandar para Belo Horizonte e BH já está saturada. Então, assim, ali, infelizmente, eu espero que não, mas parece que teremos ali um grande elefante branco. Com certeza. Ô, Reginaldo, qual que é a sua perspectiva com relação a esses levantes populares? Estaria surgindo uma nova esquerda sem a participação dos partidos políticos tradicionais? Bom, as torcidas de futebol que estão se colocando nesse momento aí, muitos militantes de partidos de esquerda estão ali também. Né? Então, quando fala assim, não é tão novo, né? Até quando no próprio impeachment, no golpe da Dilma, nós tivemos a participação de alguns grupos de futebol aí, que são as antigas, que estiveram participando gente dessas caminhadas. Então, eu vejo que é o momento deles. Nós não vamos conseguir fazer com que a gente tome frente desses movimentos. Eu vejo com bons olhos. Eu acho que é o momento, de fato, de ter essas pessoas. Eu não vejo também que é um movimento como foi em 2013, estava uma coisa mais solta. Eu acho que esse movimento é um movimento que tem direção, está atacando o presidente, quer que ele pule fora, não concorda com ele de jeito nenhum. E 2013 estava uma coisa muito solta, todo mundo brigando por tudo. Mas eu acredito que é importante, que deu também uma chacoalhada nos partidos, nos movimentos, porque eu acho que a cada conjuntura, tudo que vem para somar é sempre muito bem-vindo. Então, hoje, a cada movimento que se faz, os militantes de partidos e movimentos sociais já estão se inserindo nesses movimentos. A gente viu que já teve aqui em BH, semana passada, uma carreata, fora Bolsonaro, em defesa do SUS. Tem outras programadas para acontecer. Então, quer dizer, precisou a torcida sair do campo e vir para a rua para mostrar que a luta se faz também na rua, com todos os devidos cuidados. Aqueles que são de risco não devem ir. Eu sou também em defesa de que a gente tem que se cuidar. Quando a gente vai fazer as campanhas solidárias, a gente toma todos os cuidados, distanciamento, máscara, luvas, para que a gente também se proteja. Mas, numa conjuntura dessa, ficar dentro de casa também nos incomoda muito. Então, é aquela história que o pessoal fala que a esquerda está envelhecendo, está ficando provado que não, né? Está ficando provado que não. Eu acho que pelo contrário, ela deu uma sossegada e agora parece que ela está voltando com tudo, né? Exatamente. Nós temos vários companheiros aí que deram a sua contribuição na ditadura, em várias situações. Eu acho que está na hora agora dessa juventude vir
e fazer aí uma representação por esses grandes companheiros, companheiras, camaradas que fizeram as lutas em outros momentos, em outras conjunturas. E eles, quando estão em casa, vendo essa galera na rua aí, eles estão também sendo representados lá. Antes de eu fazer a última pergunta, porque o nosso tempo já está um pouco avançado, a conversa está muito boa, o papo está muito bom, mas a gente tem aquela questão, infelizmente, né, Reginaldo, a gente tem uma questão de um tempo aí que acaba limitando a gente para muita coisa. Mas antes de eu passar para a última pergunta, eu vou ler só o comentário do Souza. Ele colocou aí: o povo não engole esses hospitais de campanha só com camas. Tá na cara que estão guardando o dinheiro enviado até que inventem uma empresa sem licitação para fornecer os equipamentos. Só estão esperando aumentar os casos para a população não ter tempo para pensar sobre. É o que nós colocamos aqui. O Conselho Estadual de Saúde está acompanhando essa questão do hospital de campanha aqui em Minas, o Ministério Público. Então, assim, não tem ninguém dormindo, não. Então, se tiver coisa errada lá, em breve nós vamos saber, pode ter certeza. Reginaldo, vou dar um giro aqui agora. As fake news. Atualmente é a grande vilã nas campanhas eleitorais. Mesmo sendo considerado crime cibernético, a rede de mentiras insiste em perpetuar. Até o gabinete do ódio dizem existir. O que é preciso para a população largar as fake news e começarem a propagar conteúdos, notícias que tragam crescimento social? Falta incentivo dos poderes executivo e campanhas publicitárias? Bom, eu penso o seguinte, Rodrigo, nós temos que fazer o dever de casa também. Você, eu, todos nós aqui que estamos acompanhando essa live aí, nós sabemos que muitas das vezes, até na nossa família, a gente vê as coisas acontecer. E eu já comecei a fazer na minha família, fazer esse enfrentamento. Olha, não seja mula de ninguém. Não repasse fake news. Então, até no próprio grupo de família, quando recebe, fala, fake news. Não compartilhe mais. E é isso que nós temos que começar a fazer. Com os colegas, com a família, sabe? Nos conselhos, nos grupos de conselhos. Então, o tempo todo eu ficava, gente, isso aí é mentira, isso é fake news, não repasse. Você é conselheiro de saúde, você é um militante. Não dá para ficar acreditando nisso. Então, é uma construção que nós temos que fazer, porque, de fato, colocou ele no poder através de mentiras, porque se não fosse isso, hoje nós teríamos o Haddad como presidente, isso aí já estava claro, nós teríamos aí um país com muitos avanços e menos retrocessos, mesmo diante da pandemia. Eu acredito que a visão social, a visão de justiça que o Partido dos Trabalhadores tem, e provou isso no governo, eu percebo que a gente estaria em momentos melhores, mesmo na pandemia. Isso comprova que até os estados do Nordeste, a gente vê que lá a forma de governar, a visão social é outra. Então, a fake news ela veio e a gente tem que combater ela o tempo todo. A justiça está fazendo o papel dela, está mostrando que quem compartilhar pode ser punido e deve ser punido, porque isso aí arrebenta com a vida de qualquer candidato. Então, quem aprendeu a fazer um trabalho de campanha ou pré-campanha com fake news, eu acho que é bom rever os seus conceitos e começar a fazer o trabalho do bom debate. Porque aquele que posta fake news, ele não sabe debater, ele não tem argumento. Por isso ele faz a queimação da imagem do outro, ele quer desconstruir a imagem do outro, e a fake news ela precisa ser combatida pela justiça, por todos nós, pela sociedade. Então, o tempo todo a gente precisa mostrar que a verdade ela tem que ser mostrada, né? Então, principalmente nas igrejas evangélicas, a gente vê que muitos dos nossos irmãos evangélicos
fizeram muito esse compartilhamento de fake news. E hoje eu conheço muitos e falo com eles. Não compartilhe. Compartilhe a verdade, não compartilhe a mentira. Porque quando você faz algo desse tipo, você está acabando, às vezes, com a vida daquele outro ou daquela outra. Então é importante a gente combater e mostrar o caminho da verdade e não da mentira. Isso aí foi algo que a gente acabou importando, né, dos Estados Unidos, né? A campanha do Trump foi toda baseada em disparos em fake news, né? O grande pivô disso lá foi o grande marqueteiro e produtor, né, o Steve Bannon, né, que teve na campanha do Trump, esteve dentro da Casa Branca, mas aí Trump percebe a intenção de Bannon e despede ele, né? E ele acaba entrando em contato aí com a família do nosso querido presidente, junto com aquele guru também que mora lá na Flórida, né, o brasileiro, o auto-intitulado filósofo, né, o cara tem 4ª série e se auto-intitulou filósofo, né, e tem gente que paga caro para ver as abobrinhas que ele prega, né, mas enfim, né, os terraplanistas, os terraplanistas. O Rômulo Venades, ele coloca assim, o controle social está atento às ações e de olho nos políticos espertalhões de plantão. Reginaldo, eu agradeço grandemente a sua participação aqui no Quarentena. Foi enriquecedor demais para a gente ter você aqui hoje. Você esclareceu muita dúvida. Muito obrigado pela predisposição em estar participando. Logo que eu entrei em contato com você, você falou, vou sim. E veio mesmo. Beleza, eu que agradeço. Eu acho que é importante a gente não só falar de política, mas também de solidariedade nesse momento. O Barreirão Sem Covid, com todos os seus movimentos, aí nós entregamos mais de 2.000 cestas, mais de 2.000 livros, mais de 3.000 máscaras, marmitex para o povo de rua. Então é isso, eu acho que é o momento de darmos as mãos, seja aquelas pessoas que pensam diferente ou não. Hoje mesmo nós entregamos 200 marmitex na escola sindical para a população de rua. Eu levei um grupo, as pessoas para ajudar, evangélicos, jovens, enfim, e mostrei para eles ali, de forma concreta, falei, ó, essa aqui é a militância do PT. Vocês ouviram um lado. Hoje vocês estão vendo de forma concreta a militância do PT, o que eles estão fazendo, ajudando e servindo ao próximo. Então eu penso que a hora é essa, é de deixar todas as vaidades de lado, nos darmos a mão e, de fato, unir em defesa daqueles que estão precisando da nossa ajuda, da nossa solidariedade, da nossa atenção nesse momento de pandemia. Eu agradeço muito você, Rodrigo, pelo momento, pelo espaço. Foi bacana a gente bater esse papo e espero estar junto em outros momentos aí, como militante, como presidente do PT Barreiro. É bom a gente trocar essas ideias e colocar aí a nossa visão de mundo, a nossa visão social, sempre em defesa da vida, em defesa do próximo. Muito obrigado, minha gratidão. Eu agradeço todo mundo que esteve aí acompanhando, meus quarentenautas, que esteve aí acompanhando a gente aí até agora, né? E fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Eu agradeço a todos os quarentenautas que tiveram aí. A cada dia vem entrando mais pessoas assistindo, acompanhando o programa, né? O destaque de hoje eu dou aí para o Souza, né? Participou, mandou muita pergunta interessante, muito questionamento interessante, né? Ele fala também que gostou. Parabéns, Reinaldo Silva, juntos pelo povo e não por partido, né? Então, eu agradeço a todos vocês que participaram aí até agora. Muito obrigado, Reginaldo. Gostaria de lembrar que no sábado teremos quarentena com a presença da professora Vanessa Portugal, do PSTU. Vanessa, que já tentou várias vezes aí a Prefeitura de Belo Horizonte, o governo do Estado. Provavelmente esse ano virá de novo como pré-candidata a prefeita pelo PSTU. Então, no sábado, nós teremos a presença aqui de Vanessa Portugal. No mais, muito obrigado, fiquem com Deus e fora Bolsonaro. Tchau, tchau. Obrigado, fora Bolsonaro. Valeu. Tchau, pessoal.